Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e também não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que estiverem naquela casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Pauta de hoje, valores cristãos. E há uma coisa que eu gostaria de falar sobre a cristandade aqui no Brasil. Nós temos no Brasil hoje cerca de 87% de pessoas que se auto-intitulam cristãs. Esse dado é do IBGE do ano de 2020. 87% das pessoas no Brasil se declaram, se confessam, se autoproclamam, se autodenominam cristãs. Destes 87%, 50% se declaram católicos. 31% se declaram evangélicos. Eles são evangélicos. E este grupo que compõe os 31% dos evangélicos também está subdividido. Dos 100% que se declaram evangélicos, nós temos um percentual de 22% que são das igrejas Assembleias de Deus. Assembleia de Deus no Brás, Assembleia de Deus Ministério Madureira, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Conservadora, etc, etc, etc. Nós temos 14% de batistas. Batista independente, batista do sétimo dia, batista da água branca, batistas das mais variadas formas, não é? Os pentecostais e os neopentecostais, não é, que são Igreja Deus é Amor, Igreja do Missionário R.R. Soares, Igreja do Edir Macedo, não é, Igreja do Agenor Duque, não é, Igreja do apóstolo lá, que tem um... Valdomiro, esse do chapéu, não é? Estes pentecostais e neopentecostais, não é? Neopentecostais são as igrejas pretas e tal, não é? Do apóstolo Rina aí, que faleceu há algum tempo atrás, essa Batista da Lagoinha, tudo isso aí é neopentecostal. São 12%. Nós, os adventistas, nós somos da fatia que se autodenomina evangélica, nós somos 6%, não é, deste número. E os metodistas são 4%. Você sabe que a igreja cristã, e por assim dizer, a igreja cristã evangélica, teve o seu crescimento exponencial entre as décadas de 1960, 70, 80 e 90. Foi neste período em que a igreja cristã evangélica, não é, mais cresceu aqui no Brasil. De maneira que esta igreja, não é, ela tem influenciado na política, ela tem exercido influência na sociedade, na área educacional, por exemplo, e quando nós olhamos para os adventistas do sétimo dia, nós somos os proprietários da maior instituição de ensino do mundo. Você digita lá, maior instituição de ensino do mundo, cristã, confessional. Aparece lá, a primeira coisa no Google, os adventistas do sétimo dia. Os evangélicos, os cristãos, de uma forma geral, são influência na cultura. Aliás, há um projeto de lei na Câmara Nacional que quer instituir o cristianismo como uma expressão nacional, uma expressão cultural nacional, não é? Por haver tanta força da cultura cristã enraizada na sociedade. Nós temos, por assim dizer, igrejas para os mais diversos paladares. Nós temos igrejas na linha mais ortodoxa, não é? Como a Congregação Cristã para o Brasil, como os presbiterianos e também como nós, os adventistas do sétimo dia. Nós temos igrejas mais assim,
diria eu, mais barulhentas, mais vibrantes, não é? Com cultos, com liturgias não tão ajustadas, não tão quadradinhas, não é? São aquelas igrejas também aonde existem também igrejas, não é? Aonde você leva a carteira de trabalho e recebe uma oração, você recebe a rosa ungida para levar e colocar no seu trabalho, não é? Para ser abençoado. Enfim, nós temos igrejas para os mais diversos tipos de clientes, de pessoas que gostam desses tipos de igrejas. O cardápio eclesial, não é? O cardápio gospel, ele atende aos mais diversos paladares, não é? Agora, uma coisa interessante, pensando sobre a igreja e sobre os cristãos, que são 87% da população no Brasil, é importante perceber uma coisa. Como pode a igreja cristã ser tão grande? Como pode a igreja cristã ser tão numerosa? Como pode a igreja cristã se arvorar como uma influência política, cultural, educacional e também ser, e muitas vezes, uma referência na área da saúde, não é? Médica? Como pode a igreja cristã no Brasil ser proprietária de muitas emissoras de rádio, não é? E muitas emissoras e muitas horas de programas na televisão? E a nossa sociedade, atualmente, parece que vai de mal a pior. Você não percebeu isso? Existe hoje muito mais corrupção. Existe hoje muito mais falta de amor. Existe muito menos afeto, não é? Existe hoje muito menos compromisso. Existe hoje muito menos em relação àquelas coisas das quais não se poderia ter falta, mas hoje nós temos a violência também imperando na sociedade. Nós temos a trapaça, o engano, o engodo, como sendo sinônimo de esperteza. Aliás, dizem que o mundo, ele é dos espertos. Mas como pode ser assim, não é? Na sociedade onde 87% das pessoas se autodenominam cristã. Aliás, como pode estar assim a sociedade, se para o seu povo Jesus olhou e falou assim: vocês devem ser o sal da terra. Vocês devem ser a luz do mundo. Vocês estão aí não para ficarem escondidos à margem, quietinhos, enclausurados em quatro paredes, não é? Adorando a esta santidade, mas sem provocar nada do lado de fora. Não, este não é o projeto. Ele quer que a nossa luz brilhe intensamente e invada a sociedade com as ideias, com os planos, com a vontade de Deus, de Jesus Cristo. Aliás, é muito interessante notar que, aparentemente, Jesus tem uma fala controversa para o mesmo povo que somos nós. Ao mesmo tempo em que ele olha para a igreja e fala assim: vocês devem ser o sal da terra, luz do mundo, vocês devem brilhar. Para este mesmo povo, lá no livro do Apocalipse, ele olha e fala assim: olha, infelizmente vocês pensam que são algo que não são. Vocês infelizmente pensam que têm algo que de fato não têm. Vocês pensam que estão vendo, mas estão cegos. Vocês pensam estar com os ouvidos claros, mas não estão ouvindo. Aliás, eu quero que comprem de mim isto, aquilo e aquele outro, para que vejam, para que ouçam, para que escondam a vergonha da sua nudez, e etc, etc, etc. Pois bem, eu quero trazer hoje aqui 4 conceitos muito breves, sucintos, que aplicados, diria eu, não precisava nem ser 87% da população, podia ser até ser um percentual bem menor. Mas uma vez que estes conceitos bíblicos sejam aplicados por alguns cristãos, e aqui eu não estou enquadrando o que vou dizer dentro de uma placa denominacional, não é sobre isso. A nossa pauta hoje não é doutrinário-teológica,
para você que nos assiste de casa. Não é sobre uma doutrina específica, não é sobre o corpo doutrinário da nossa instituição, não é sobre isso. É sobre coisas e sobre alguns valores que qualquer igreja pertencente a qualquer ramo desses 87% que se autodenomina cristã, se colocarem em prática, a sociedade não vai mais ser a mesma. E aí, de fato, a igreja, que é tão numerosa, poderá causar um impacto que foi vocacionada para fazer. Valor número 1. Verdade. Você sabe que a verdade, na sua forma conceitual, ela é a correspondência entre uma afirmação e um ato. A verdade, na sua forma conceitual, ela é a correspondência entre uma afirmação e a realidade. A verdade, na sua forma conceitual, é aquilo que explica os fenômenos observados. Se aqui está passando um avião e eu digo, este avião voa, isto que eu digo é a verdade, porque o que eu acabei de dizer descreve um fato real, concreto, que está passando diante dos meus olhos. Ou seja, a verdade, conceitualmente, é aquilo que explica fenômenos que se observam. Mas também a verdade, ela está na sua forma conceitual, relacionada a tudo aquilo que funciona na prática. Então, verdade é a correspondência entre o que eu digo e a realidade, um fato. A verdade, ela é aquilo que explica aquilo que se observa. E a verdade é tudo aquilo que funciona na prática. Eu acho que é por isso que Jesus se arvora como sendo ele a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus nós encontramos a correspondência entre as coisas que ele diz e as coisas que ele fazia. Ele é a pessoa que põe em prática o reino de Deus. Mas, veja, a verdade hoje está ligada ao absoluto, ao relativo e ao subjetivo. Alguns dizem que a verdade depende do ponto de vista, depende de onde você vê, isto é verdade relativa. Alguns dizem que a verdade pode ser subjetiva, ela depende da opinião da pessoa que a está emitindo. Pode ser que a minha opinião seja uma em relação a um assunto e a tua opinião seja outra. Significa, então, com base na subjetividade, que o que eu digo é verdade e o que você diz também pode ser. Afinal de contas, a verdade ela pode ser subjetiva, não é verdade? Depende aí da opinião. Mas nós temos também aqueles que creem, e eu creio desta forma, que a verdade está relacionada a algo absoluto. Ou seja, a verdade ela é única e imutável. E eu penso que Deus também entende verdade como sendo isso. Por quê? Porque na palavra de Deus nós temos 5 pilares da verdade, como por exemplo, na Bíblia, quando nós nos debruçamos sobre ela, nós encontramos o que seja verdade segundo Deus. E a verdade segundo Deus na Bíblia, ela é: Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e os mandamentos de Deus que estão na palavra de Deus são verdade. Agora, olha como isso é interessante. Nós devemos saber quem é o pai da mentira. Quem é? Quem é? Pois bem, eu preguei este sermão aqui, esta palavra, esta mensagem, já em algumas igrejas. Em outro dia eu fui em uma que estava tomada de pessoas no sábado pela manhã, e lá eu fiz uma pergunta que vou repetir aqui. E também quero estender a você que está em casa. Pois bem, se nós sabemos que Jesus é a verdade, se nós sabemos que o pai da mentira, que é o oposto, não é? Que é antônimo da verdade, não é? Se nós entendemos que o diabo é o pai da mentira, pois bem, cabe aqui uma pergunta. E a pergunta se estende para esta semana que passou. Quem de nós, essa semana passada, não contou pelo menos uma mentira? Erga a mão. A igreja onde eu fui estava tomada por umas 300 pessoas. Ninguém levantou a mão e muito menos eu. Vamos estender a pergunta. Quem na última quinzena, e você que nos assiste também, quem na última quinzena, ou quem sabe, quem no último mês, não contou pelo menos uma ou duas mentiras por semana? Agora, olha que interessante.
se nós sabemos que Jesus é a verdade, se nós sabemos que Deus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, se nós sabemos que os mandamentos de Deus são a verdade, se nós sabemos que a verdade é a correspondência entre a afirmação e a realidade, se nós sabemos que a verdade é aquilo que explica aquilo que se vê, se nós sabemos que a verdade é tudo aquilo que de fato funciona, e se nós sabemos quem é o pai da mentira, a quem nós nos associamos quando contamos essa mentira? E contamos de forma consciente. Mentiras casuais, mentiras para o marido, mentira para a esposa, mentira para os clientes, mentira para o patrão, mentira para o empregado. Às vezes mentimos para nós mesmos. A pergunta que se estabelece é: como o mundo conhecerá o Jesus que é a verdade, porque assim ele se auto-intitula? Como o mundo conhecerá Jesus? A partir da boca de pessoas e a partir da vida de pessoas que se enlaçam com o pai da mentira e com o produto que ele traz, que é a mentira de fato. Eu acho que isso explica um pouco o fato de termos um país com 87% de pessoas que se dizem cristãs, mas eu acho que, na prática, isto não seja verdade. E aí me faz lembrar de uma ilustração que eu já fiz aqui algumas vezes, se não me engano. O papai e a mamãe tinham um comportamento exemplar na igreja. Eles adoravam de forma magnânima. Eles pareciam quase anjos. Observava o filho pequeno. O interessante, Tiago, é que o comportamento deles na igreja, nas reuniões de culto, nos eventos denominacionais o comportamento era um daquele casal. Saíam das portas do átrio do templo para fora e o comportamento começava a mudar um pouco, era um pouco dissonante daquele que era na igreja. E quando chegavam em casa, o comportamento era ainda um tanto mais diferente daqueles que eles tinham lá no templo. E aí aquele menino começou a observar. E aí um dia, ele que já tinha sido alfabetizado, resolveu escrever algumas coisas em relação àquilo que ele estava observando. E ele traduziu em alguns versos. Falando sobre o papai, escrevendo sobre o papai, ele disse para a mãe assim: mãe, olha só. E se transformou em alguns pequenos versos, transformou numa canção. Era mais ou menos assim: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui, papai não bate na senhora, mamãe. Aqui na igreja temos paz, papai. Aqui na igreja é um cordeiro, lá em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz. Aqui papai não briga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Bom, aí ele olhou para o papai, porque ele também observou um comportamento distorcido na mamãe. E ele escreveu assim: papai, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui, mamãe não xinga o senhor, papai. Aqui na igreja temos paz, mamãe. Aqui na igreja é ovelhinha, em casa, uma loba devoradora. Papai, vamos morar aqui na igreja, porque aqui mamãe respeita o pastor. Aqui ela é boazinha, aqui nós temos paz, aqui mamãe não xinga. Sai pra lá, Satanás! Ah, papai, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Aí depois ele continua, diz assim: tem gente que é muito crente na igreja, porém, saiu daqui, já desviou, discute com o patrão e os colegas na rua, seu testemunho é um horror, e ainda é conhecido como crente, porém, é um valente brigador. Então vamos morar aqui na igreja, porque aqui você respeita o pastor, aqui você é bonzinho, aqui nós temos paz, aqui você não xinga, é crente até demais, aqui dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Então vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Verdade é um valor na palavra.
quando nós contamos mentiras, não é ao Pai do céu que nós estamos nos associando. Esta é a verdade. Valor número 2, justiça. A justiça, na palavra de Deus, ela é, Eliane, uma pérola. E aí Jesus fala assim, olha, você que tem fome e sede de justiça, fique tranquilo. Você será satisfeito, você será saciado. Isso está na palavra de Deus. Sabe o que é justiça na sua forma conceitual também? Bom, justiça é ser justo. Justiça é agir com base na verdade. E justiça, em sua última instância, é a aplicação da lei. A justiça ela tem alguns princípios. A justiça trata todos de forma isonômica. A justiça toma decisões com base na lei, sem pré-conceitos. Ela é imparcial. A justiça considera, ao mesmo tempo em que trata todos de forma isonômica, entende que cada um é diferente do outro. Ela trata todos com equidade. E você sabe que hoje, essa questão da falta de justiça que existe no mundo e na sociedade, tenta invadir a igreja, tenta invadir o discurso, e as pessoas estão querendo tanto viver longe da justiça, que já começaram até a açucarar o evangelho. E o tema da lição que vai vir no próximo trimestre vai vir a calhar. Porque as pessoas estão pregando a respeito, um evangelho açucarado, a respeito de um Jesus que não condena, a respeito de um Deus que você não precisa observar nada, obedecer nada, não tem esse negócio de abdicar de nada, você só tem que vir para Jesus como está e está tudo bem, está tudo certo. Claro, nós temos que vir para Jesus como nós estamos, obviamente que sim, mas não para ficar do mesmo jeito. E aí pintam um Deus que parece que não tem justiça também envolvida no seu caráter. E aí, eu não sei se você percebeu, mas parece já que aqui no Brasil, as leis, elas foram instituídas no porão do inferno e vieram para a sociedade. Quer um exemplo? Se eu te assassinar, assassiná-lo, aí eu contribuí alguns meses aí para o INSS, em algum momento da minha vida. Aí eu vou lá e te assassino. Você tem uma família, esposa, 2 filhos. Eu te assassinei. Bom, a questão vai ser assim, a polícia me capturou, tá bom, Tiago? Assassinei ele. A polícia me capturou. A primeira coisa que vão me perguntar é se eu tenho nível superior, se eu sou universitário formado. Bom, se eu for, eu já não vou para uma vala comum, não vou para uma cela qualquer. Eu vou para uma cela especial. Bom, uma vez que lá na cela especial eu fique e seja condenado no final, depois do trâmite julgado, depois de 5 instâncias, não é? Aí eu receberei do Estado uma coisa chamada auxílio reclusão. E a minha família, a família do assassino, receberá um benefício do governo. Sabe o que a família do assassinado receberá? Isso se denomina hoje, aqui, pelo menos no Brasil, justiça. Agora pensemos nos cristãos. Existem cristãos empresários que sonegam impostos. Eu trabalhei em uma empresa onde o normal era não emitir nota. E o sujeito se autodenominava cristão. Eu trabalhei também em uma empresa onde você trabalhava, fazia 12, 13 horas por dia e não tinha direito a hora extra e nem em banco de horas. E o sujeito se denominava cristão. Existem alguns maridos crentes, pseudo-crentes, que batem na esposa. E aqui, o que eu estou dizendo não é o que eu acho, não. Eu não nasci ontem no Evangelho, eu já vi muitas coisas dentro do pretenso povo de Deus. Mas não se espante. Existe até caso de abuso infantil em pessoas que estão nas nossas reuniões dando glória a Deus e aleluia.
E ninguém me contou, não. Eu sei dos casos. Isso é cristianismo? Isso é agir com justiça? Quando o mundo vai aceitar esse tipo de Jesus? De pessoas que mentem, de pessoas que não agem com justiça, de homens adúlteros, de mulheres adúlteras, de maus patrões, maus empregados. Como vai ser assim? Muitas pessoas não entendem. As pessoas não entendem a seguinte coisa. Jesus, da primeira vez, quando ele veio na terra, as pessoas esperavam um líder político que iria libertar o povo do jugo de Roma. Esperavam um político. Não, ele veio como cordeiro para ser sacrificado, imolado como oferta. Ele veio como um cordeiro. Agora, as pessoas estão esperando o cordeiro, mas não. O que nós teremos vindo em glória e majestade não é mais o cordeiro, aquele que foi entregue, que foi açoitado, que foi espezinhado, pisado. Não, não é o cordeiro que está voltando, não. Quem está voltando é o leão da tribo de Judá. E é por isso que ele diz, você está com fome e sede de justiça, ele diz, você vai ser saciado. Por quem? Pelos homens. Pelos homens que são maus e fazem coisas erradas. Não, você vai ser saciado por mim, porque eu sou o Deus da justiça. E se você tem fome de justiça, você será farto e saciado. Por quem? Pelo leão da tribo de Judá. O valor do amor. Não confunda amor com aquilo que você assistia nas novelas da Globo nos anos 2000. Esqueça. Não é o amor lá do Cravo e a Rosa, do Terra Nostra, aquele amor sentimental. Esquece essa história. A gente, quando fala em amor, não é? A gente logo pensa nisso. Mas na Bíblia, o valor do amor, ele é um mandamento e não um sentimento. E eu te provo isto na palavra. Quer ver? Há um texto que você conhece que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, digamos que Jesus não tivesse vindo para morrer por nós nos dar a salvação. Esse texto faria sentido? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deixou os seus filhos entregues na mão do diabo e Satanás. Faria sentido? Não. Só faz sentido porque Deus amou e deu. Indica uma ação de Deus. Aí Jesus chega e fala assim para um dos seus discípulos, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas? Aí, não o suficiente, ele chega de novo e pergunta, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas? Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, a demonstração do amor não é um sentimento, é uma ação específica. Imagina Deus nos mandando, porque veja, a Bíblia fala para Deus, a Bíblia diz, e é um mandamento, que nós devemos amar ao próximo, sim ou não? E a Bíblia também diz que nós devemos amar os nossos inimigos, sim ou não? Sim. Será que Deus está dizendo para a gente sentir algo bom por alguém que mente a nosso respeito? Será que Deus está falando para a gente ficar feliz quando alguém nos trapassa ou nos calunia? Será que Deus quer que a gente se sinta alegre quando a gente faz um trabalho para alguém e essa pessoa não nos paga e ainda sai falando mal do nosso trabalho por aí, mesmo sem nos pagar? Será que Deus está nos dizendo para nos sentir bem em relação a essas ações na nossa direção? Claro que não, porque Deus não é louco. Então, quando Deus na palavra nos manda amar, Ele está querendo dizer assim, você foi caluniado, você foi trapaceado, você foi espezinhado, aconteceu qualquer coisa ruim de alguém em relação a você, bom, você deve amá-lo. Então, se essa pessoa um dia cair em um buraco tremendo, ou se algum dia ela bater na sua porta precisando de você, aquilo que ela fez de ruim em relação a você está no passado, está esquecido. Você vai tratá-la da forma que eu quero, com amor. Isto é amor bíblico. Imagina se amor bíblico fosse sentir algo bom em relação a alguém. Não é. Valor número 1, verdade. Valor número 2, justiça.
Valor número 3, amor. E o último, para encerrarmos e irmos para casa, é a caridade, ou seja, fazer o bem. Fazer o bem é uma pauta bíblica e não política, como alguns pensam. Tem um que diz que ele tirou o Brasil do mapa da fome, não se sente mais fome no Brasil, e se arvoram como sendo pessoas que fazem o bem, e capturam o fazer o bem como sendo a pauta do seu grupo político, não é? Mas não, fazer o bem é uma pauta bíblica, e não uma pauta político-ideológica. O que é fazer o bem? Fazer a caridade. Caridade, caritas, na Bíblia, é o desejo de melhorar a vida de alguém sem ser retribuído. Mas como eu posso fazer o bem para alguém de forma concreta? Porque todos querem fazer o bem a outro. Mas como isso, de fato, pode se materializar? Bom, eu tenho aqui, pelo menos, algumas coisas que a gente pode citar que materializam o fazer o bem. Primeiro, quando nós damos dinheiro, quando uma pessoa precisa de dinheiro, não no sentido de dar dinheiro para qualquer um, mas existem pessoas que precisam de recurso financeiro. Aliás, eu já percebi uma coisa. Muitas pessoas gostam de fazer caridade com o bolso alheio. Muitas pessoas gostam de fazer o bem, mas não metem a mão no seu bolso. Ah, vamos ajudar fulano de tal. Ajuda, me traz ajuda, me traz ajuda. Uma vez eu recebi uma ligação, alguém falava assim, nossa, nós temos uma família. Não era aqui desta igreja, era em uma outra. Eu recebi uma ligação e alguém disse assim, nossa, a gente precisa ajudar a família de fulano de tal. Eu falei, claro, estou disposto a ajudar. Me fala quanto que você já deu, que eu quero dar uma quantia igual. Porque nós adoramos fazer caridade com o bolso alheio. A pergunta que se estabelece é, e quando que nós vamos meter a mão no nosso para fazer de fato o bem? A partir de nós, não a partir do bolso do outro. Uma outra coisa, caridade não envolve apenas dinheiro, porque existem pessoas que não precisam de dinheiro, elas precisam de alguém que as ouça. Elas precisam de alguém que tenha tempo para elas. E quando a gente dedica tempo a alguém, isto é fazer o bem. Mas não somente isso, não é? A gente pode dar o dinheiro, a gente pode dar o tempo, mas a gente também pode nos dar para as pessoas. Acho que nunca contei aqui como foi a história da minha conversão. Não lembro de ter contado, acho que você não sabe. No ano de 1998, o meu pai, nós, da minha família, meu pai, minha mãe e eu, nós morávamos em um sítio, lá na zona rural de Gravataí. Meu pai tinha um Fusca amarelo, e ele colocou um rádio neste Fusca amarelo. E eu gostava muito de ouvir música. Eu passava de rádio em rádio todo o tempo. Um dia, o rádio do carro estragou. Eu fui passar no Daio lá, e eu que gostava de ouvir Continental, gostava de ouvir Rádio Cidade, gostava de ouvir a Rede Atlântida, gostava de ouvir a 104 FM, gostava de ouvir todas essas músicas aí, cantava. O rádio estragou numa rádio estranha, esquisita. Só tinha música de crente. Glória, aleluia. Um locutor chamado Carlos Pimentel, um locutor chamado Carlos Tim e um outro chamado Tobias Souza. Eram os locutores dessa rádio. Eu pensei, que coisa horrorosa isso aqui. E o rádio seguiu estragado nesta rádio, 99.9 FM. O rádio estragou ali, parou ali. Tá bom. No finalzinho do ano, lá por outubro, se não me engano, nós fomos despejados da onde nós morávamos. E um pouco tempo antes, pertinho do tempo onde o rádio estragou, tinha se mudado para o sítio da frente um casal de velhinhos, seu Arthur e dona Neuci. O interessante é que eles tinham um hábito, a gente achava um tanto estranho, porque era um sítio de fronte, assim, a gente conseguia perceber, vizinho, quase vizinho de porta, sítio de frente. Às vezes eles botavam uma roupa bonita,
Sabe, ele de terno, ela com uma saia, pegavam três livrinhos na mão. Hoje eu entendo, era a Bíblia, o outro era a lição na escola sabatina, e para você que é da minha época, era o inário, lembra? Tinha um inário. Eles pegavam esse material e sempre nos sábados pela manhã cedo saíam para ir para a igreja. Pois bem, a minha mãe desenvolveu uma amizade com a dona Neuci. No sítio tinha muitas coisas para comer, carambola, morango, aipim. Quem que tem sítio? Tinha tudo isso que tem no sítio. Tinha laranja do céu, tinha uva, tinha pato, galinha, tinha tudo que você imagina, tinha lá no sítio. Minha mãe, quando fazia uma colheita, levava para a dona Neuci. Dona Neuci, quando tinha um pão quente, trazia lá para casa. Bom, a gente foi despejado um dia de casa. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos parentes. O dono do sítio chegou já com o caminhão da mudança e era 1h da tarde. Vocês têm que sair imediatamente daqui. A gente só tinha um Fusca amarelo com o rádio estragado na Rádio Novo Tempo. Mas nós tínhamos também a dona Neuci e o seu Arthur. Eles disseram assim. Também não havia dinheiro para alugar uma casa, até porque não havia uma casa na zona rural de Gravataí, no pé do morro, não tinha, lá na Santa Tecla. Não tinha. Nós tínhamos que sair da nossa casa dentro do sítio, da casa deles, para o lado de fora. Começamos a tirar as coisas. Eu não estava entendendo nada, eu tinha 10, 11 anos de idade. Aí a minha mãe foi conversar com a dona Neuci, e eles, entendendo a situação, vendo a nossa condição, disseram assim: façam o seguinte, temos aquele galpão ali onde fica aquele monte de entulho que pessoa mais de idade, às vezes, gosta de acumular, não é? Coisas que não usa mais, mas também lá ficavam as galinhas, os cachorros, estava tudo lá no galpão. Tinha um espaço lá. Disseram assim: coloquem os móveis de vocês lá. A gente colocou lá os móveis. E assim, a casa deles era 3 cômodos e o banheiro. Era o quarto, a sala e a cozinha. E lá no canto era o banheiro. Só tinha espaço na sala deles para um colchão, aonde dormimos eu, meu pai e minha mãe durante 6 meses, ali naquele colchão. O seu Arthur ia muitas vezes ao banheiro durante a noite. E para que ele conseguisse chegar no banheiro, ele tinha que passar por cima da gente, de lado assim, sabe? Tinha que ligar a luz, vinha assim pisava entre meu pai e eu, só tinha o sofá, outro sofá, a estante, a porta do quarto e o colchão bem no meio. Ele tinha que passar por cima da gente, e durante 6 meses ele passou por ali, e a gente dormia ali na sala deles. Mas eu também nunca vou me esquecer, e eu lembro até hoje o dia em que eu aceitei Jesus. A gente começou a perceber que eles tinham por hábito esse negócio de ir na igreja todos os sábados, e se arrumavam e tal. E um dia a dona Neuci me comprou uma calça jeans, comprou para mim. Eu tinha uma camisa social branca que eu tinha feito a minha primeira comunhão, alguns anos atrás. Eu tinha feito catequese. Aí a gente agrupou a calça que ela me deu, a camisa branca que eu já tinha e um tênis que eu também já tinha. Eu vesti aquela roupa, não é? E aí, um dia o seu Arthur falou para mim o seguinte, quando nós estávamos prestes a sair para a igreja. E foi naquele dia em que eu aceitei Jesus. Ele olhou para mim, eu tinha 10, 11 anos de idade. Ele olhou para mim com aquela calça que eles tinham me dado, aquela camisa branca e aquele tênis, e disse assim: meu rapaz, como você está bonito para ir adorar Jesus. Aquilo entrou aqui, e naquela hora eu aceitei Jesus Cristo. Não somente isto. Depois de um tempo, para resolver a questão do colchão na sala, eles nos disseram assim: façam uma casa aqui do lado da nossa. Mas o meu pai não tinha condições de fazer um financiamento. Naquela época, fazer um financiamento não é como é hoje, que o banco libera um crédito para você quando você tem uma movimentação. Não, você precisava fazer contratar um financiamento direto na madeireira e precisava de um avalista.
A gente não tinha o contra-cheque para fazer o financiamento, não tinha o dinheiro, mas nós tínhamos a filha do seu Arthur, que foi avalista do meu pai. Eles deram a entrada na casa, o meu pai construiu a casa, eles foram os avalistas, meu pai pagou toda aquela casa, e eu nunca esquecerei o dia em que a gente resolveu se mudar de lá para seguir a vida. Eles disseram, seria bom que vocês morassem para sempre com a gente. Aí eu fiquei pensando outro dia, para onde eu teria ido, se não fosse para aquela sala, para aquele colchão? Que exemplo eu teria seguido, se não daquele casal de velhinhos que ia para a igreja todos os sábados? E note, eles não vieram me doutrinar com o sábado, esquece isso. Eles não vieram me falar sobre não coma porco, ou não vá no cinema. Eles não vieram falar para mim de nada sobre nenhuma doutrina das 28, e eu concordo com todas hoje. Concordo com todas, mas eu não aceitei Jesus por causa de uma doutrina. Eu aceitei Jesus porque sem um teto, alguém disse, entra na minha casa e mora comigo. E o que nós temos feito e por quem? Eu não sei se é fazendo proselitismo que o mundo vai saber quem é Jesus. Mas quando nós abrirmos a nossa casa, quando nós falarmos a verdade, quando nós agirmos com justiça, e quando nós agirmos com base no amor de Deus, o mundo saberá quem é Jesus Cristo. É sobre esses valores que eu queria conversar com vocês nesta noite. E não apenas meramente sobre uma placa denominacional. A sociedade nunca mais será a mesma quando conhecer Jesus da forma que eu conheci. Amém? Tem música?